Conforme havíamos anunciado já, conversamos com o Dr. Fernando Mascarello, ele que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de ontem, nós levamos ao ar uma entrevista com o Sávio, presidente afastado ou em licença, né, da Associação Comercial, a respeito dessa adequação que é necessária em Sorriso à Lei de Liberdade Econômica. E a Ordem também está envolvida nisso, segundo o Dr. Fernando nos coloca. Reuniões estão acontecendo e o assunto continua em pauta. Bom dia, doutor. Nós estamos aí há algum tempo com uma agenda propositiva junto ao Poder Público Municipal, né, onde nós trazemos também a conversa, a ACES, CDL, a Senartes, todos aqueles interessados aí na aplicação integral dessa lei. Nós tivemos uma última reunião agora em setembro, já temos programada a próxima reunião no dia 18 de outubro, né, 18 próximo, e a gente sempre tem levado esse assunto com muita responsabilidade, né? A gente entende que quando essa lei entrou em vigor, que foi no dia 20 de setembro de 2019, nós vivemos uma realidade, né? E já no começo de 2020, a gente não pode esquecer que a gente teve 2 anos de pandemia, aonde essas adequações elas acabaram sendo suspensas por conta de outras prioridades, que é a saúde, a segurança sanitária de todos. E até a prefeitura, como todos os órgãos, enfim, eles acabaram suspendendo mesmo algumas exigências, alguns tributos, né, até como incentivo aos empresários, aos prestadores de serviços, né? E agora, com o fim definitivo aí, me parece, torçamos, né, o fim definitivo da pandemia, sim, a gente retoma essas negociações para que continue havendo essa aplicação até que chegue a totalidade da aplicação da norma dessa lei de liberdade econômica aqui no nosso município. É importante registrar que desde o início há sim a aplicação dela, mas de uma forma gradativa, né? Aí a justificativa do poder público, evidentemente, dizendo que existe uma diminuição na arrecadação e que existe um comprometimento do orçamento público para o ano seguinte. Uhum. Então, tudo isso tem que ser feito de uma maneira muito equilibrada, muito responsável, até para que não ocorra maiores prejuízos aí à população no geral, né? Com antecedência necessária, digamos, para adequar esse orçamento, é isso? Me parece que vamos ter que passar por isso, né? Uhum. Agora, a gente... por que a OAB entrou nessa discussão, né? Nós tivemos, logo que entrou em vigor a lei, nós fomos procurados, porque os advogados e advogadas têm interesse nisso, que é uma atividade de baixo risco, portanto, teria um benefício aí com a lei, assim como outras, né, atividades. Nós convocamos a nossa Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte. Ela fez um estudo, enviou para a Prefeitura nos respondeu e aí nós percebemos que precisamos chamar todos, porque a lei ela não pode ser, ela precisa ser isonômica. O que é uma lei? O que é isonomia? É tratar todos da mesma maneira. Uhum. Então, todos aqueles que estão com atividade de baixo risco e podem se beneficiar por alguma isenção, não pode ser só para o advogado ou advogada, mas também precisa ser para o engenheiro, o arquiteto, todos aqueles que de alguma forma exercem uma atividade que pode ser beneficiada com essa lei. Lembrando que a lei ela tem o seu norte, né? A sua intenção é a desburocratização, é facilitar a atividade empresarial, justamente para quê? Para que nós tenhamos uma economia mais versátil, uma economia mais dinâmica, né? E formal ao mesmo tempo, né, doutor? Porque hoje exatamente, quem não consegue pagar taxa de imposto age informalmente, então. Exatamente. Então a gente precisa o quê? Aumentar a fiscalização daqueles que estão irregulares, até como uma forma de incentivar que os que estão regulares permaneçam, sim, né? E incentivar aqueles irregulares que venham para a legalidade. Em termos de benefícios, dá para a gente colocar o que mais pesaria para o próprio contribuinte, o empresário, no caso, com a mudança que advém dessa lei, enfim? Seria assim... A lei ela não trata só disso, né? Mas um dos benefícios mais buscados, que tem uma repercussão econômica imediata, digamos assim, seria as taxas de renovação, né? As taxas de renovação de alvará, né? Isso acaba impactando um pouquinho ali na conta no final do ano, né? A isenção estaria prevista dentro dessa legislação para quem não atua em atividade de risco. Aquelas atividades consideradas de baixo risco. Baixo né? risco. A lei ela trata quais são as atividades de baixo risco, mas ela também delega ao município a possibilidade de ajustar a realidade local, evidentemente, porque uma atividade que é exercida num determinado local, né, numa determinada unidade da federação, determinado estado, pode não ter risco. E aqui pode ter, e assim vice-versa. Então,
é delegado pela União que o município ele legisle a respeito disso, e é por isso que nós precisamos continuar avançando nessas discussões junto ao secretariado municipal e também à Câmara de Vereadores. Para quê? Para que nós tenhamos ali um enquadramento adequado a todas as nossas atividades aqui, né? Nesse momento a conversa então está acontecendo com o Executivo por meio das entidades representativas, é isso? Também. Então nós temos a última reunião, foi inclusive na OAB, nós sediamos essa reunião, né? Foi agora em começo de setembro, né? Nós tivemos essa reunião onde estavam representantes da tributação do município, secretário de Desenvolvimento Econômico, a parte técnica, a ACES, CDL, a Senartes, a própria OAB, enfim, nós estamos trazendo toda a sociedade civil organizada que de alguma forma acaba tendo impacto pela aplicação ou pela inaplicação da lei. Em relação a ações, nesse momento nada está acontecendo para judicializar e o senhor acredita que não venha a ser necessário, talvez? Nós pautamos sempre para não litígio, né? O litígio ele acaba sendo um campo mais beligerante, um campo mais agressivo. Então como a gente tem digamos assim, uma boa conversa entre as instituições, nós precisamos primeiro encerrar essas conversas para qualquer tipo de ação judicial, demanda judicial. Ações coletivas nesse momento ainda nos parece temerária, até porque não findamos as conversas. E a gente precisa lembrar também que eventual ressarcimento ela deve ser feito, deve ser analisado caso a caso. Porque, lembrando, como o Poder Executivo ele já aplicou essa legislação para alguns setores, a gente precisa entender que esses setores não têm, eventualmente, restituição não vai haver. E aqueles que se sentirem prejudicados, eles precisam realmente comprovar que fizeram essa arrecadação, que essa arrecadação ela foi irregular e tudo mais. Então precisa analisar caso a caso. E nesse momento, antes de restituir, eu acho que nós consideramos mais importante nós adequarmos efetivamente a lei à nossa realidade, né? E aí, assim, depois que finalizar todo esse procedimento, que se analise o que pode, o que deve ser feito com relação à restituição. Mas a nossa prioridade nesse momento é realmente buscar a melhor aplicação dessa norma dentro do nosso município. O senhor acredita que esse ano possa haver algum avanço no sentido de que ano que vem já tenha mudança nessas cobranças? Eu acredito que sim, nós teremos sim uma aplicação, um alargamento, né, uma maior contemplação